Tem mais disciplinário aqui que queira fazer uso da palavra, o senhor Adailson. Odailson, popular pequeno da Zona Sul. Vereador. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite do meu amigo vereador Ivo, evangelista. Nasal, parabéns novamente pelo seu trabalho. Só queria tirar uma dúvida, viu, Nasal? Você esteve lá no Alto das Oliveiras, numa reunião, né? E naquela época foi solicitado o nome de 4 ruas que não tinha nomes. E a comunidade se reuniu e denominou 4 ruas. E foi para esse processo que você colocou ali. A rua é Rua Conceição, Rua São Gabriel. Ele tem CEPs. Tem CEPs. Só que dessas 4 ruas, só uma que é atendida pelo correio. As outras têm um CEP, mas infelizmente até hoje as pessoas continuam na mesma situação, né? Então eu queria saber de você, do seu conhecimento, o que a comunidade pode fazer, aonde deve se direcionar para tentar solucionar essas 3 ruas. Porque a partir do momento que vai aparecer mais CEPs, né, nos distritos, em outros lugares, né, a partir do momento que começar a criar os nomes dessas ruas, e eu acho que eu tenho uma dificuldade maior também do correio chegar a essa localidade, porque infelizmente hoje a gente tem um problema, né? A gente tem a demanda de funcionários para atender essa população toda. Pode ser que seja essa pendência dessas 3 ruas seja a demanda do correio. Então eu gostaria de saber, os próprios legisladores, né, o que fazer para que essas pessoas que já têm seu CEP sejam atendidas pelo correio. Pode ser. Meu caro Arailson, eu infelizmente não vou poder responder pelos correios. A gente tratou da solicitação da comunidade, fez a denominação das ruas, providenciou a solicitação do CEP e foi criado o CEP. Em 2012 foi a última atualização grande que os correios fizeram. Eles nos pediram um prazo de 6 meses, à época, para adequar a demanda que foi criada com as novas inclusões. Infelizmente, por problemas alheios até meu conhecimento, o correio não está atendendo. No Nossa Senhora da Vitória, por exemplo, eles alegam que não sobe ao alto por causa de segurança. Não tem um conhecimento por parte da comunidade que tenha perigo nenhum para os correios, né? Está aqui o vereador Paulo Mequilho para atestar, a Mil tem falado isso constantemente, né? Na verdade, tem que cobrar dos correios uma ação efetiva no atendimento da cidade. Eu falei bem claramente, ter o CEP na rua não significa que o correio vai dar conta imediatamente, né? Mas pior é não ter nada. E você não pode cobrar o correio. Se você cobrar, ele diz assim, não tem CEP, não tem CEP, não tem número nas casas. Aí você agora arruma o CEP, bota o número das casas e vai para o correio. Eu quero. Ele não vai ter o que dizer nada. Não vai ter desculpa para dizer, entendeu? Então lá o que pode acontecer, por exemplo, é as casas não estarem com denominação de numeral em cada casa. Eu não sei, eu estou só dizendo um exemplo, né? A rua ela tem um lado par e um lado ímpar. Aí tem gente que bota como quer. Não é como quer. O correio tem regra. Eles têm regras, né? Eles têm regras que eles são obrigados a cumprir e também tem limites que eles podem dizer não vou por causa disso. Então, por isso que eu falo, quanto mais a gente tiver organizado, quanto mais tiver certo, a gente pode ter
altivez para cobrar. E chega lá, o que ele perguntasse, não, está aqui. Está aqui, CEP está aqui, o número está aqui. Entendeu? Não tem como lhe responder. A orientação que posso dar é você, numa ação conjunta, comunitária, cobrar dos Correios. Um representante do Correio foi convidado, o vereador Ivo me falou que foi convidado, mas que ele informou ao vereador Ivo que não tinha recebido autorização superior para participar. Eles têm limites e a gente tem que respeitar. Senhor presidente, então, mediante o que o Nazal, o vice-prefeito, falou, essa casa não poderia fazer um encaminhamento para o Correio solicitando o porquê de não atendimento dessas ruas, já que elas têm CEPs? Sim, eu gostaria que o senhor depois fizesse esse encaminhamento na presidência da Câmara para a gente tomar as medidas cabíveis. Tá ok. Tá ok? Obrigado pela atenção. Ok. Declaro aberto senhor presidente, o pequeno expediente que os vereadores que forem falar façam as inscrições e pela ordem? Pela ordem só até para... Na verdade, então, já seria até uma questão de ordem. Porque pelo que eu compreendi no início da apresentação do vereador Ivo, nós estaríamos fazendo uma sessão especial. Não, dentro sessão da ordinária. Então está dentro da sessão ordinária. Está ocorrendo aqui a sessão ordinária. Porque eu gostaria de fazer a discussão sem contar o tempo dos expedientes. Mas se está como ordinária, então eu vou respeitar e fazer... Inclusive, vou pedir ao servidor Everton que coloque o mesmo tempo nesse pequeno expediente para os vereadores de 5 minutos. Senhor presidente, lhe agradeço. Mas ainda tem um líder comunitário que precisa se pronunciar. Não só o líder comunitário, como qualquer pessoa que queira se pronunciar, está aberto à tribuna. Então, Alex, eu só estou pedindo aos vereadores que forem falar, já se inscrevam para a gente estar controlando aqui, e convido o senhor Alex que faça uso da palavra. Boa tarde. Queria saudar a mesa aqui e o presidente em exercício, Luiz Carlos, escuta. Queria saudar a população aqui e lembrar aqui o seguinte, que em 2012, quando naquele momento eu estava como presidente da Associação do Morado do Porto, condomínio Rio Cachoeira, Morado do Porto, Águas 1, Águas 2 e Morado das Brisas. Com o apoio de algumas pessoas, inclusive do hoje vereador Macrise, a representante do setor de habitação, nós brigamos para que fosse criado o CEP da Morada do Porto, que foi os outros novos condomínios já vieram com mais organização, já foram criados com nomes de ruas e CEPs. Nós tínhamos os nomes das ruas, porém não tínhamos o CEP. Procuramos o Correio várias vezes, fomos recebidos, mas assim com um certo descaso do Correio. O setor de habitação da Prefeitura, que era responsável naquele momento, se prontificou, juntou com a associação, com os moradores, e com bastante luta nós conseguimos criar o CEP da Morada do Porto, que foi o primeiro condomínio Minha Casa Minha Vida de Ilhéus. A partir daí, não lembro exatamente o nome do senhor Neilton, que era gerente dos Correios, nos pediu o prazo de 6 meses para que o Correio adentrasse em nosso condomínio, inclusive pediu adequação de caixas de correio na porta dos prédios, dos vilares não haviam necessidade. Pediu metragem de ruas e tudo. Só que nós vemos até hoje que não existiu isso, esse serviço não chegou à comunidade. E nós vemos que nós que estamos lá no dia a dia com a comunidade, nós vemos as dificuldades de um morador ir buscar um boleto, ir buscar uma fatura de cartão de crédito, sendo que o projeto Minha Casa Minha Vida foram para
pessoas com baixa renda. E uma passagem de ônibus custa R$ 3,80. Aí nós vemos os moradores tendo que sair várias vezes para ir no Correio, que era no Malhado, era a agência do Malhado, e hoje é no centro tudo. Então, às vezes os moradores têm que sair 3, 4, 5 vezes para ver se chegou o boleto da casa, que não é entregue em casa. E eu queria aqui, vereador, escuta, você representando o Poder Legislativo, Nasal aqui no momento representando o Executivo, eu queria que vocês criassem uma comissão, eu falo aqui em nome da população, Legislativo, Executivo e Judiciário, e acionasse os Correios para que ele faça esse serviço, porque eu sei o sofrimento das pessoas que estão lá realmente precisando desse serviço dos Correios. Você tem, engraçado, e tem alguns serviços do Correio que chegam. O SEDEX chega. Por que o SEDEX chega e a correspondência não chega? Se é do próprio Correio. Porque o SEDEX, o custo operacional para o Correio, o custo financeiro, o recebimento deles é maior. Então, se ele pode entregar o SEDEX no Morado do Porto, no condomínio Sol e Mar, no residencial Vilé, no residencial Rio Cachoeira, então ele pode muito bem entregar todas as correspondências. Basta haver um planejamento deles e que o serviço seja executado, que a população é carente dessa situação. Desde já, eu agradeço também ao vereador Ivo. Presidente, queria depois dar a foto. Que vem